E vamos começar mais uma edição do Pode Com Elas. E hoje, gente, com convidadas muito especiais, com conteúdo maravilhoso e histórias incríveis. Então, para você que chegou agora aqui no nosso canal, já vou te adiantar. Curta, se inscreva, acione o sininho, porque toda sexta-feira tem novidades por aqui. Comigo hoje, Vicky Santana, a nossa querida blogueira há mais de 12 anos. Olha, que orgulho ter você aqui, viu? Me sinto até lisonjeada. Imagina, prazer é todo meu. Graduada em publicidade. Isso. Pós-graduada em comunicação social, é tanta coisa essa mulherada, gente. E também a colunista do Tá Com Tudo. Isso, prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. Evelyn Tuca, minha amiga, já fizemos uma live, né? Na Semana da Mulher. Expert no mundo financeiro. Gente, essa mulher tem afinidade com o dinheiro. É maravilhosa. Mãe, esposa, cristã. E vai trazer um pouquinho desse conteúdo maravilhoso. Como é que a mulher pode ganhar mais dinheiro, e né? gastar também, né, Evelyn? Com certeza, que é para isso que nós temos o dinheiro, para poder usar também. Isso mesmo, sejam todas bem-vindas. E aqui a Lu Kaliri, nossa querida terapeuta Ayurveda, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu tenho uma dificuldade de falar esse nome, mas essa terapia é maravilhosa. Maravilhosa. Eu já tive uma experiência incrível com essa terapia e super indico. Então, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Aromaterapeuta. Sim. E com uma conexão profunda com a natureza, não é mesmo? É, sim. Ela vai depois contar um pouquinho sobre isso para nós. E nós vamos começar com a querida Vicky. Vocês duas têm algo em comum. Oba! Na infância, vocês já traziam em si o que vocês seriam hoje. Eu estudei um pouquinho para falar sobre a história de vocês e vi que vocês têm esse ponto comum. Hoje se tornaram aquela criança. Então, como a criança está presente nos nossos dias, não é mesmo? É verdade. Conta um pouquinho pra gente, Vicky. Eu acho que todas nós, né, carregamos sonhos de infância. Acho que as nossas aptidões, nossos gostos iniciam sempre na infância. Eu sempre gostei muito de... Duas paixões minhas que nasceram na infância é a paixão pela comunicação e pela dança. Pela dança, eu comecei... Foi de ver minha tia por parte, minha tia paterna, que ela foi bailarina e ela tinha me dado uma sapatilha de ponta dela, né, grande, e uma fantasia dela que eu vivia fantasiada. Crianças adoram viver fantasiadas, então eu vivia com essa fantasia. E esperei ansiosamente até chegar aos 7 anos para poder entrar no balé, porque naquela minha época não entrava com 3 anos, como é agora, o baby class. Então eu entrei, me formei. E a comunicação, eu sempre gostei muito, assim, acho que eu queria ser duas paixões, televisão e revista. Eu acho que eu queria ser editora da minha própria revista, foi por isso que mais tarde eu criei o blog. Mas eu pegava revistas, recortava, colava as fotos e escrevia sobre as novelas, sobre concurso de Miss, então eu sempre gostei muito disso. Sempre gostei de palco, de evento e de comunicação. Que coisa interessante, né? Demais. Então, que orgulho dessa criança que um dia sonhou e parabéns que você conseguiu realizar esse sonho de criança, né? Por que o blog? Para trazer à tona essa... Eu queria ser editora da minha própria revista. E há 12 anos atrás, tinha uma febre dos blogs, das blogueiras, Tássia Naves. E eu sempre quis muito. Eu entrei no curso de produção de moda. E lá eu conheci uma blogueira muito famosa. Eu sempre vou falar nela nas minhas entrevistas, que é a origem de tudo. A Carola Duarte. Ela era minha colega de curso. E ela já era blogueira há um ano. E ela me ajudou até a criar o blog, que eu tinha uma conta do Blogspot, mas não sabia como fazer. Ela fez o layout para mim. E me mandou, falou assim, você tem um blog. Eu passei um final de semana com o meu acervo pessoal. Nossa. E criei várias editorias de moda, de viagem, com tudo que eu já tinha de fotos. E criei 12 posts. E a partir daí, ela também me levou nos primeiros eventos. E assim que surgiu, as assessorias começam a te conhecer, você começa a ir nos eventos e não para mais. Então, o blog surgiu daí. E eu continuo com ele até hoje. Várias blogueiras daquela época pararam com o blog, ficaram mais com o Instagram. Eu, além de ter o Instagram, eu continuo com o blog, porque eu recebo releases das assessorias e lá eu posso pôr mais conteúdo. E é o meu domínio, né? Eu tenho domínio sobre o meu blog, coisa que a gente não tem com o Instagram, com outras plataformas que às vezes saem do ar. Então, eu continuo com ele, mas migrei para o Instagram
e para as colunas também. Mas que legal, né? É um legado. Um blog é um legado também, que vai ficar eternamente. 12 né? anos, e às vezes eu busco, ainda ontem eu vi um link antigo de umas aulas que eu fazia, eu falei, olha, ela tá lá. Então, assim, você busca isso. um assunto, o assunto tá lá, você eterniza, né? Exatamente, que lindo. A Lu também tem uma história aí com essa criança interior. A Lu, que é uma das patrocinadoras do Elas em Cena, muito obrigada. Acho que sempre que a gente tem a oportunidade de ajudar mulheres, principalmente, a se conectar, mas conexão, de modo geral, é uma coisa que me atrai muito. Ai, que Conexão linda. entre pessoas, né? Conta um pouquinho dessa história da criança. Conto. Que eu fiquei impressionada quando eu vi o seu vídeo lá no seu Instagram. Olha que lindo. Que legal. Aquele vídeo até foi muito espontâneo, né? Foi algo assim que foi gravado num take só, porque eu acho que realmente foi a criança falando ali, né? Então, acho que o que aconteceu comigo é uma coisa que acontece com muitas pessoas, né? Que a gente se desconecta da nossa criança. Então, num momento da minha vida, eu senti que eu estava acordando novamente, eu estava reconectando com essa criança, que era uma pessoa extremamente conectada com o ambiente. Então, de observar as estações do ano, de observar os insetos, de observar o universo, né? Perguntas que eu fazia até para o meu pai é físico, então ele foi meu primeiro assim, professor, então fazia perguntas sobre os planetas, associações que depois no yoga eu fui entender que as minhas perguntas eram perguntas universais mesmo. Então, essa questão mesmo do microcosmo e do macrocosmo, né? Como é aqui dentro, também aqui fora. E aí eu senti que a vida aconteceu. Você entra para a escola que tem um currículo, né? E quem está ligado um pouco com artes, igual você sabe que isso acontece, né? A gente é um pouco abafado. A vida aconteceu, é tudo maravilhoso, mas eu me desconectei, adoeci. E no yoga eu comecei a me reconectar. Do yoga eu fui para o Ayurveda. E essa é uma jornada que, na verdade, não acaba, né? Então, é buscar dentro de onde eu estou hoje, né? Então, com 47 para 48 anos, com uma filha que vai fazer 20 anos, já não é mais uma Luísa de 25 anos, de 30 anos, nem de 40, nem de ontem. Então, a Ayurveda nos ensina a entender essa conexão entre o fora e o dentro, para eu entender como trazer mais conforto, né? Mais equilíbrio, e sendo no alimento, sendo naquilo que eu consumo, sendo com os óleos, né, essenciais, que são grandes ferramentas, mas é uma jornada, e daí o meu papel é tentar, primeiro comigo mesmo, mas também buscar ensinar outras mulheres, outras pessoas a serem protagonistas nessa jornada. Que legal. Hoje você é plena. Eu acho que todo dia a gente é plena e também busca completar essa plenitude. Sim, porque no nós passado, não somos estáticas. Exatamente. Nós não somos estáticas. Eu acho que no passado eu também achava que eu era. Mas o corpo começa a falar. Né? Você começa a pensar, falar assim, peraí, esse comportamento que eu tô tendo, que parecia que era tão correto, tá chegando uma conta aqui, tem alguma coisa... Eu acho que é isso que é a beleza da vida, né? Ela não é estática, ela é dinâmica. Sim. Então, o que era bom para mim ontem já não é hoje, o que é hoje talvez amanhã não seja, talvez seja. Então, é essa autoobservação contínua que traz a plenitude, na verdade. Que linda. E Evelyn, e você, com essas finanças, com esses cifrõezinhos todos? Gente, é muito engraçado, porque elas falaram, mas eu, criança, já gostava do que eu faço hoje. Ah, que legal. E é uma história até muito parecida, e eu tenho hoje uma palestra que chama Saia do Padrão, porque muitas vezes a gente tem algumas habilidades, e aí você entra para ser formada ali naquele padrão, na escola, e de repente você não vê ali a sua habilidade funcionar em algum lugar, e aquilo vai ficando abafado, né? Então, eu acredito que eu já gostava, porque eu gostava de dinheiro, e era muito triste, né? Eu vim de uma família simples, de uma realidade muito simples, e uma pessoa gostar desse tema não era comum, não tinha referências, não existia ali um ensino, mas eu já gostava, eu vendia desenhos, eu pintava pano de prato e não falava, né? Todas vocês são comunicadoras. Eu não, só aprendi porque eu tinha uma mensagem, e isso para mim foi um desafio vencer para poder transbordar e levar para outras pessoas. Mas eu gostava, eu fazia biquinho ali nos panos de prato, porque aí as professoras viam, falavam, ai, que lindo, 7, 8 anos, pinta, faz isso, e comprava. Eu não tinha coragem de ir lá e vender. Mas eu queria ganhar um dinheiro com aquilo, então eu usava ali de uma estratégia. E gostava de matemática.
E aí eu vim crescendo, trabalhei no banco. Que legal. Tinha toda uma ilusão com aquilo, achava que todo mundo que estava ali super bem vestido no banco, tinha investimentos, e aí eu quis aprender lá dentro do banco, eu não aprendi. Então aquilo, acho que eu passei por um processo de frustração, achava que finanças não era exatamente aquilo, fui para um ramo totalmente diferente, mas continuei estudando. Né? Então, vim de uma família simples que melhorou de situação, teve ali um ponto desafiador, que foi quando meu pai faliu, minha mãe morreu, e isso me fez buscar a informação e o conhecimento para eu sair daquela situação. Mas dentro de mim eu já gostava. Então, eu acredito que é um processo, né, de fazer na própria vida, ver como aquilo é transformador, e aí vem um desejo de transbordar para a vida das outras pessoas. Exatamente. É tão interessante, né, que a criança, ela está presente dentro da gente o tempo todo. Só que o que eu vejo? Tem uns que despertam e traz essa criança para o hoje, e tem outros que deixam adormecida. Então, tudo que você quer ser, olhe lá para a sua criança. Então, é interessante que eu estive no Rio de Janeiro, final de dezembro. A gente foi fazer umas gravações, gravamos no Cristo, tudo. E aí, eu peguei o celular e coloquei para atender uma ligação, meu marido fotografou. E me mandou a foto. A foto ficou tão bonita. Eu falei, gente, eu conheço essa foto. Aí eu fui buscar no meu álbum até o mesmo lado do celular com o telefoninho da criança, que já tinha uma comunicadora, né? Ele fotografou ele fez a mesma foto. Aquilo, quando eu vi as duas fotos, falei, gente, essa sou eu hoje, mas eu já era assim. Com 3, 4 aninhos. Eu acabei de vir de lá, inclusive, e lembrei que eu fui pra lá, eu fui muito pouco ao Rio, eu fui 3 vezes agora, mas assim, só aquelas visitas. E eu subindo lá no Cristo, eu lembrei da primeira vez que eu fui com a minha família inteira, que eu tinha 7 anos, é muito louco, a gente volta tudo, né? Nossa, e aí a minha cunhada, no Natal, me fez uma surpresa. Eu não sei como, ela achou a foto e ela me deu um quadrinho assim. Ai, que legal. A foto do antes e a foto do hoje. Que legal. Coloquei na sala. Falei, Não, essa realmente é marca algo muito. que toca profundamente, assim, a alma da gente. Demais. Então, olha que bacana onde nós começamos, né? se Bem reconhece, profundo. né? Que profundo muito legal. essa fala de hoje, né? Esse bate-papo. Voltar na criança, reconhecer quem você foi, quais eram as suas habilidades naturais. Porque a criança, ela não tem limitação, ela é natural, ela é criança livre. Aí, quando a gente vai crescendo, se torna adulto, a gente limita a criança que era livre. E é onde muita gente se perde. Aí são infelizes, não consegue atingir nem a felicidade, porque quando a gente é plena, por isso que eu te perguntei, a gente sente uma felicidade interna. Ai, como eu sou feliz. É porque eu tô conectada. Sim, essa conexão é o que faz isso, né? Exatamente. Aí Você tá no Dharma, né? Que fala. É isso. Então, por que tantos terapeutas trabalham olha, vamos ver quem você era lá? Vamos reconhecer essa sua criança interior e trazê-la para cá? Porque aqui a gente consegue florescer os seus talentos. Então, isso a gente trabalha também em sala de treinamentos, claro, mais superficialmente, porque não tem como você aprofundar. Mas só que ali em sala de treinamento você também consegue despertar para alguma coisa, porque nas ferramentas já te demonstra. Eu tenho isso, eu não sabia. Então, mas lembra lá da tua infância, como que era? Você brincava com o quê? O que você fazia? Aí a gente vai trazendo à tona e a pessoa se autoconhece. Por isso que eu falo, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e mais a gente se potencializa, né? Com Isso certeza. é um nosso. exercício diário, né? É um exercício diário. Ô, Vicky, então conta um pouquinho pra gente esse lado seu. Olha, eu fico te olhando no Instagram. Ai, que bom. Essas viagens, esses passeios. Não, mas isso é porque agora é recente. Essas dicas de cultura, Conta um pouquinho como que funciona. Inclusive, uma postagem recente tem tudo a ver com esse papo nosso, que eu postei uma poesia que eu não conhecia, que a Maria Beltrão narra, e eu peguei o áudio e comecei a narrar em cima das fotos que eu tinha. A criança que está aqui dentro que alegra a mulher que está aqui fora. Nossa, eu acho muito lindo, que demais. ficou bem lindo. Então, inclusive vou falar desse quadro, né, que eu estou fazendo há 1 ano no Tá Com Tudo, vem de encontro a 2 paixões que eu realmente tenho, que é a comunicação e comunicar o que está acontecendo de arte e de cultura na nossa cidade, que graças a Deus está super efervescente. Até acabei de ver uma pesquisa que Ribeirão é a 2ª cidade do estado de São Paulo onde a população mais foi a shows e peças teatrais. Então, assim, adoro postar sobre isso. E sempre gostei de mostrar muito os bastidores, né? Porque
por exemplo, cobrir São Paulo Fashion Week, que era um sonho meu. Que eu ficava vendo, assim, e é difícil de ir, até hoje é. Então, a primeira vez que eu fui em 2015, eu não queria mostrar o desfile, porque o desfile você coloca no Google, todo mundo tem acesso. Eu queria mostrar como é que faz para chegar até lá, sabe, assim, desde o caminho percorrido mesmo, assim, geograficamente, como que é os bastidores. Então, eu sempre quis mostrar, assim, para quem está assistindo, como se eles estivessem lá. Isso que um outro viés. No blog também, eu sempre quis mostrar. Eu via assim, as blogueiras naquela época, eram todas se preocupadas em tirar foto de si. Todo mundo, mas com que roupa que você vai? Eu falo, mas eu não quero me mostrar. Eu quero mostrar como é o evento, como é estar no evento. E a maioria não, né? Queria mostrar que estava lá ou se mostrar. Então, eu sempre quis mostrar um outro viés dos eventos. Como é estar aqui. E são muitos eventos, né? Ah, eu gosto bastante. Site daqui, inclusive, tem um. E como que você dá conta de tudo isso? Então as pessoas me perguntam, né? Você porque se eu realmente organiza, gosto. dá tudo certo. Eu não vou em todos, não, vou falar a verdade, não vou em todos. Mas, assim, eu gosto de quando não tem, na época da pandemia, assim, eu adoeci. Eu sofri bastante, eu sofri real. Porque, assim, né, todos sofremos, né? Não vou nem tocar nesse assunto, mas... eu gosto de estar levando, assim, coisas interessantes. Lógico que tem eventos de todas as naturezas, por exemplo, eu não sou muito do sertanejo, então eu não costumo ir nos eventos sertanejos, mas eu mostro, eu divulgo, eu mostro a população. Mas eu gosto muito de ir, sim. Eu fico entediada se não tiver. Você também trabalha um pouco o lado social, né? Sim. Eu tenho te observado. Isso também faz todo sentido para você. Sim, totalmente. Porque são causas tão nobres que você traz São ali, várias né? coisas que a gente tem a responsabilidade de levar, né? Não só... não vou dizer que nada seja fútil, nada moda, beleza. Mas também a gente tem uma responsabilidade, né? Já que as pessoas estão olhando para você, uma responsabilidade de levar assuntos sérios, assuntos que toquem, assuntos que possam ajudar. Levar ajuda para quem está precisando também. Eu acho muito interessante, muito importante. É a nossa responsabilidade. missão, né? É. Muito legal. Lu, como é que a DoTerra Como que traz esse equilíbrio? Você chegou aqui, trouxe um cheirinho tão gostoso. Nós somos todos cheirosinhas, né? entendi. E na hora a gente sente que realmente dá uma acalmada. É interessante, né? Muitas pessoas acham que o óleo essencial é um cheirinho. Ele é um cheirinho, mas ele tem um poder muito grande, né? O aroma, na verdade, o nosso olfato, a gente às vezes é um sentido que a gente esquece um pouquinho, né? Mas o olfato é extremamente poderoso e tudo que sai, na verdade, tudo que existe são moléculas, né? Átomos, moléculas, e a gente enxerga de uma maneira mais superficial, e o óleo essencial ele é muito volátil. Então, quando ele sai do frasco, ao abrir ele já sai, inclusive se vocês quiserem aqui, né, passar aí para ver que só de passar perto, uma tampinha, a gente já cheira, são moléculas que estão entrando no canal olfativo e vão para o sistema límbico. Então, já primeira conexão ali, primeiro impacto é nas emoções. Por isso que a hora que alguém sente um cheiro, Eu peguei o que eu gosto, que é cítrico. Então, e te lembra alguma coisa, assim? Frescor. Mas tem certos perfumes também que me fazem muito mal. É muito louco. Isso dá dor de estômago, dor de cabeça. Foi ótimo você falar. Certos perfumes, porque assim... é a fragrância que é sintética. O óleo é orgânico, né? Ele é biológico. E é muito comum, por exemplo, com cítricos, as pessoas falam assim, nossa, lembrei da minha avó. Nossa, eu lembrei do quintal. Lavanda. Nossa, porque é isso, a primeira coisa vem uma memória de uma experiência ou de um sentimento. Mas o óleo também, pelo canal olfativo, vai para a corrente sanguínea. Então, ele age também sistemicamente. Isso só o olfato, né? Depois tem também o uso tópico, tem o uso interno quando é um óleo CPTG, que é a certificação da DoTerra, de pureza. Eu fui para a DoTerra, trouxe a DoTerra, na verdade, para a prática, por ser algo 100% natural, algo conectado com a natureza mesmo, e uma empresa que, na verdade, olha para os produtores e para o ecossistema. Então, a gente não conhece muito, mas o mercado dos óleos essenciais é um mercado extremamente predatório. Pensa, uma planta que você tem que extrair, né, para poder cozinhar, destilar, fazer o processo ali, né, de cada um de um jeito, para poder produzir um óleo que tem um valor agregado alto. Então, tem muito lucro. Então, é um mercado onde tem muita adulteração e muita exploração, seja da natureza,
por exemplo, plantas que levam às vezes 50 anos para reflorestar e não são reflorestadas por muitas pessoas, né, por muitas empresas, e os atravessadores que acabam enganando os produtores. Então vem a Doterra para mudar o cenário. Então a Doterra é uma empresa que trabalha com fornecimento por co-impacto. Então a Doterra não é proprietária de fazendas. Ela tem parceiros produtores, Ai, que cooperativas. Como você falou que trabalha muito social, a Doterra é uma empresa ímpar nisso. Então, né, eu posso trazer bastante assunto que tem a fundação, além do co-impacto, que é direto com os produtores, tem a fundação, que da primeira missão é o combate ao tráfico humano. Que legal. Então, você vê uma empresa com um olhar completamente diferente, trabalhando com um produto natural, quando, na maior parte, mais de 90% dos óleos no planeta são adulterados. Então, está escrito orgânico, está escrito natural, mas não tem como você saber. Então, a Doterra entrega o laudo. A gente entrega legal, o laudo de cada óleo, está disponível para todo mundo. E eu trouxe isso porque no Ayurveda usa muita erva. Então, eu prescrevia, né, sugeria para as consulentes muitos chás. Alimentos, frutas e tudo, mas muitos chás. E eu sentia que não tinha uma adesão muito boa, porque você tinha que fazer a água ferver, e às vezes você está na rua, a hora que você sente um desconforto, é mais fácil parar na farmácia, pegar um remedinho ali de balcão e resolver. O óleo essencial tem de 60 a 80 vezes mais potência do que a planta. Então, eu consigo, com uma gota, trazer alívio, trazer bem-estar. O bem-estar. Eu utilizo agora. Você utiliza? Minha filha teve dengue, no final da dengue dá uma coceira. Ela tem 7 anos, não sei se eu fiz certo. Mas dava coceira de madrugada. Então eu pegava umas gotinhas de lavanda e passava no corpinho dela e aliviava. E eu passei a usar por uma prima que usa, e eu sou extremamente alérgica a pelo e poeira, e ela tem coelho, que solta muito pelo. E eu dormi na casa dela, eu não espirrei. Porque ela coloca o difusor. Aí eu falei, gente, mas o que é isso? Porque se eu vou em um ambiente que tem o gato, é natural, eu espirro sem ver, sem saber. Eu era assim mas eu estive lá e eu não senti nada. Isso eu não sabia. Que legal. Eu posso, né, na outra oportunidade, mostrar, por exemplo, fotos de queimadura. Né, onde a pessoa já fazia uma semana, esse é um caso recente, uma semana fazendo laser, usando pomada anti-queimadura, que tinha sido prescrito. Que legal, não sarou, em uma semana com os olhos recuperou. Psoríase. Então, assim, isso já é aromaterapia. Sim. Né? E a Doterra, o que a Doterra traz é a mensagem, num primeiro lugar, de bem-estar. Que a gente quer, na verdade, que cada casa tenha ao menos um óleo essencial. Não necessariamente uma aromaterapeuta. Porque, então, a gente tem que trazer também esse conhecimento de que, apesar de ser, sim, um tesouro, uma farmácia natural, antes disso, ele é bem-estar. Então, eu não preciso de um protocolo, eu não preciso de... Se eu não estou olhando para uma doença. Se é um diagnóstico que o médico deu, uma aromaterapeuta vai fazer um tratamento. Sim. Igual isso, queimadura, psoríase e tudo. Mas o bem-estar, a gente tem essas surpresas, que é, por exemplo, usar um lavanda para uma coceira e, de repente, você vê que a alergia foi embora. Né? Usar um lavanda para dormir melhor e você vê que seu metabolismo melhorou porque agora você está dormindo melhor. Então, são hábitos e são benefícios que vão se empilhando. Que legal, né? Me conta um pouquinho pra gente agora... você, do seu trabalho, você precisa de dinheiro, né? Todo mundo precisa. E tudo que a gente falou aqui envolve dinheiro, né? Aí muito interessante o trabalho da Doterra, onde todas as pessoas ganham. Exatamente. E trazendo até um pouquinho do que a gente falou lá no começo, das habilidades, do que a gente tinha ali antes, é engraçado, porque quando a gente fala de um dos pilares muito importantes em relação ao dinheiro, é como você gera renda. E gerar renda nada mais é do que você usar suas habilidades, seus dons e talentos, resolver o problema das pessoas, ajudá-las, servi-las de alguma forma, e com isso você vai receber ali uma contrapartida do seu trabalho, que é o dinheiro. Então, esse é um ponto importante. E o outro é que o dinheiro ele é muito mais comportamento do que o conhecimento técnico em si. Então, tem muitas pessoas que acabam tendo histórias de, poxa, conheço alguém que tem um rendimento super baixo, mas você vai lá, a pessoa sempre tem uma coisa bacana para te oferecer, e se você precisar de ajuda, ela ainda te empresta. E, às vezes, a gente se vê em uma situação de ter um bom rendimento, trabalhar, cooperar com as pessoas, transbordar, mas, às vezes, não vivenciar isso, sabe? E passar uma vida
como se você estivesse literalmente correndo atrás do dinheiro. Então, isso está associado ao bem-estar. Se você observar as pessoas que têm dificuldade financeira, ela vai ter problema de saúde, Sim. problema emocional, problema de relacionamento, problema no foco para desempenhar ali o trabalho. Então, existem pesquisas que isso traz problemas aí para os funcionários dentro da empresa, diminui a produtividade. Então, é muito importante que as coisas estejam todas em harmonia, e o dinheiro nada mais é do que realmente o que você é, mas com um pouco de conhecimento para você poder utilizar essa ferramenta. Então, eu costumo dizer, é difícil você ir jogar, sei lá, um beach tênis que o pessoal está jogando agora. Então, quero ir lá só me divertir. Mas se eu não souber o mínimo, que é a regra, eu sempre vou perder ponto, vou sair de lá, vou perder. Porque eu não sei o mínimo que é a regra. Então, esse básico, é importante que a gente entenda a dinâmica. Então, uns 20% aí é o conhecimento, mas 80% daquilo que nos traz resultado financeiro é o comportamento. Isso aí. E a gente falou muito sobre as crenças também. Existe uma crença, gente, que dinheiro é coisa ruim. Que quem é rico é pecador. Enfim, eu não sei como essa crença chegou na humanidade. Não sei se na humanidade, mas no Brasil em específico. Porque Nossa, isso é uma construção demais, cultural. É. Então, é uma coisa que não envolve religião em si. Mas nós aqui, nós fomos colonizados pelos jesuítas. E eles trouxeram para nós o catolicismo de uma forma que você é uma pessoa de bem e humilde quando existe a ausência de bem material. Então, eu tenho até uma amiga que ela foi freira nessas mentorias aí que a gente faz, e ela também trabalha com a parte financeira, morou fora do Brasil, tudo, aí servindo, e ela diz que fora, na Espanha, onde ela morou, não é esse mesmo catolicismo que a gente vê aqui. Então, foi a forma que foi trazido para o Brasil. E aí teve uma pesquisa do Banco Central, que eles viram o Brasil e os Estados Unidos no período da colonização, e a renda per capita era semelhante. Se não me engano, foi em 2010 que foi repetida a mesma pesquisa, e o rendimento lá nos Estados Unidos era 40 vezes maior que o nosso. Então, nós fomos colonizados pelos jesuítas. Ter dinheiro é ruim. Exatamente. Exploraram o que a gente tinha, só levavam as nossas riquezas, não ensinou, sabe, cultivar, desenvolver, construir. Nos Estados Unidos, né? Sim. E nos Estados Unidos, não. Para lá foi levada uma cultura diferente, que lá o dinheiro pode ser uma bênção. Então, é comum você entrar lá nos estabelecimentos e ver mensagens como essa. Não está associado a algo errado. Então, essa é a primeira crença que nós temos aqui. Nós fomos, eu não sei vocês, gente, mas eu fui criada assistindo novela da Globo. Eu também tô não para falar mal, mas a gente, hoje as crianças têm várias opções. Você tem em casa N opções. Agora, a gente assistia a novela, e a rede que era forte em novelas era a Rede Globo naquele momento. E o que eles mostravam para nós, pessoas ricas, se a gente buscasse personagens, acabavam sendo pessoas que eram umas... que tinha feito alguma coisa errada, iguais, né? Tinha feito alguma coisa errada para conseguir ali o dinheiro. Então, eu acredito que, de uma certa forma, isso ficou enraizado na nossa mente. Então, poxa, ela trabalha com óleos essenciais, ela quer o bem-estar da pessoa. Imagina, vou falar de dinheiro aqui com alguém? Não vou falar. Então, não estou dizendo que é o caso. Não, mas às vezes a pessoa, também, porque... ela acredita que se eu quero ser uma pessoa boa, eu não posso ter um bem, não posso transparecer. Isso é muito forte no meu trabalho também, porque, como eu disse, né, toda mãe... Eu falo muito de mulher, porque quem cuida na família em geral é a mulher. Sim. Então, toda mãe, né, a avó, pode ser uma grande cuidadora e especialista nos óleos, sem ser aromaterapeuta necessariamente. Eu sempre incentivo também conhecimento, mas eu também concordo. Não adianta ter o conhecimento e não saber o básico para aplicar no dia a dia. Mas quando é algo que você está falando sobre o uso e etc., é tudo muito bem-vindo. Quando você vem falar de venda, sobre quanto custa e o porquê do valor, já entra, mas é uma empresa? Ela quer o lucro? Então, tem essa visão de que sempre que o dinheiro está envolvido, alguém quer te vender algo, então essa pessoa não pode ter boa intenção. Se a pessoa quer te vender, se ela está te dando uma solução e é ela quem vende, tem algo errado. Mas, poxa, peraí. Então, não faz bem para mim, só faz bem para o bolso dela. Né? Tem algo... igual eu ouvi de falar uma vez, né? Mas isso tem conflito de interesse. Eu falei, gente, mas peraí.
Aonde que você entra numa loja e que não está vendendo? Isso é conflito de interesse? Você tem a liberdade de escolha, compra ou não, né? Mas tem. Então, eu tenho, às vezes, pessoas que eu poderia ajudar mais, né? Igual você falou, a Doterra é uma empresa que também traz uma oportunidade de trabalho, de negócio, autônomo, mas a pessoa não consegue, porque ela não consegue vencer Essa limitação, essa crença. Então, ela é muito comum terapeutas, aromaterapeutas, por exemplo, cobrarem muito pouco. Eles me falam, eu estou cobrando X a consulta. Eu falo, não, você está cobrando muito pouco a sua consulta. Dá de graça para quem você acha que precisa que seja de graça, mas cobra corretamente a sua consulta, porque senão daqui a pouco você vai abandonar. Então, eu acredito que eu passei por um processo semelhante a esse, porque eu acreditei durante um momento que a parte financeira, para que as mulheres entendessem que elas são capazes e que isso está muito mais associado ao comportamento, e nós fazemos coisas muito mais difíceis do que o dinheiro. Então, eu falo, gente, investir é igual você entrar na plataforma da Shein. Você tem que saber o mínimo e vai lá escolhendo a cor, o tamanho, tudo. Então, é acessível para qualquer pessoa. Mas, às vezes, a gente se limita, né, com isso. E cria até uma resistência. E se você olhar o custo das coisas, então a roupa que você veste para você ser uma aromaterapeuta, se você abrir ali o Instagram, precisar fazer uma postagem, quanto custa tudo isso? Então, qual foi o meu desafio? Então, eu via isso como uma missão. Então, vinha ali uma pessoa que tinha uma necessidade, às vezes eu não cobrava o compatível com o meu trabalho, ou eu me via me desdobrando para querer ajudar todo mundo. Aí eu ouvi um podcast. Por isso que o podcast é importante. Dizendo que é importante você separar o que é negócio, o que é missão e o que vai ser essa parte aí de doação. Quando você divide isso, e quanto mais próspero for o seu negócio, o que você faz, mais você consegue investir nesses outros pilares. Exatamente. Então, é um desafio. E quem não quer ser um empreendedor nesse formato, é que não sabe o que é difícil, né? Você ser um empreendedor sozinho, fazer tudo. A gente estava comentando isso antes de vocês chegarem. Eu faço tudo hoje. Como que é? Depois saí da agência e agora eu estou fazendo tudo. E era para eu parar com algumas coisas, mas eu continuo com essas coisas e acrescentei mais outras. Mas a mulher, ela tem essa capacidade. Essa habilidade. Né? Por isso que a gente é comparada com o povo, que tem vários braços, assim, ela vai e ela consegue. Mas por isso que é importante a gente ter isso aqui muito bem definido. Porque senão a gente se perde. Sim. E às vezes a gente se vê correndo, com uma qualidade de vida ruim, onde só as outras pessoas têm o benefício. E você, e às vezes a sua família acabam pagando. Tem uma frase assim que eu sempre levo comigo, que eu aprendi, que eu acho muito bacana, né? Que é que o ato o amor próprio, né? A gente pode entender como amor próprio, mas eu acho que o autocuidado, ele é um ato de amor ao próximo. Então, a mulher polvo, ela tem que separar uns 4 tentáculos para ela. Amar aos outros como a gente ama nós mesmos, né? Então, isso significa que você tem que lembrar de amar a si mesmo, né? E na verdade, eu sempre faço analogia assim, como que você quer, vai chegar uma pessoa muito importante na tua casa, como que você quer que a sua casa esteja? Né? Eu quero que minha casa esteja arrumada, perfumada, com a melhor toalha, com velas perfumadas ou música. Então, quanto de tempo você investiu em preparar a casa e quanto de tempo é a visita? Porque, às vezes, você vai ver que você gastou muito mais tempo preparando e arrumando a casa, o antes e o depois, do que a visita. E a gente se perde nisso. De ter atividade. Eu mesma, né? Inclusive, o que me fez olhar muito Graças a Deus, eu já estava no yoga e no Ayurveda, quando eu tive um burnout. Porque eu já era empresária antes. E eu estava nessa... E se eu conversei hoje cedo com meu marido até, eu falei assim, nossa, minha lista ainda está exagerada. Tô vendo que ainda... Tem coisa para tirar. Mas faz tempo que a gente está falando sobre isso. Eu falei, então, mas cada vez que a gente fala, presta um pouquinho melhor. Porque é isso. Essa criança, né, ainda não voltou no total, né? Você não tem aquela liberdade, porque você também tem os compromissos de adulto. Sim. Então, fazer esse equilíbrio é algo que é uma sinfonia, né? Então, é interessante, mas lembrar disso, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo diariamente, né? Muito comum as mulheres esquecerem do relacionamento que elas já têm, seja com o marido, seja com os filhos, seja com si própria,
por conta da produtividade, que é uma coisa maravilhosa para a mulher. A gente não pode esquecer. E se tornar mais seletiva também, né? Com o Sim. tempo a gente se torna mais seletiva. Sim. Tem aqueles compromissos que nem você falou, mas hoje eu vejo onde é interessante Onde dá. para mim ir e não Saber falar no começo pode ser que você fale, não, eu não posso faltar de nada, aquela ansiedade, não, eu tenho que estar. E aquela coisa assim, a hora que você olha no Instagram, meu Deus, eu não fui aqui, eu não fui convidada por isso. Ótimo até que eu não fui convidada, porque às vezes você se torna mais seletiva para ver o que é realmente importante. Mas eu gostaria de estar lá? Sim. Seria importante para mim estar lá? Então, a ansiedade vai diminuindo, não sei se é com a idade ou com a maturidade ou com o passar do tempo. Eu me tornei bem mais seletiva, escolhendo aonde é interessante eu estar ou não. É o poder da escolha. E esses 3 pilares que você falou, tem que ficar muito claro, né? Será que é missão eu estar lá? Ou não? Eu também hoje, eu acho que isso é maturidade também. A gente vai É o que eu vou tirar de alcançando, bom naquele, né? Vai ser bom para mim? O que eu vou fazer ali que realmente é interessante para mim? E tirar proveito, porque às vezes eu tava só por estar. O que eu fiz com isso? Até viajar para ir em outros eventos, eu falei, nossa, mas é um desgaste físico, financeiro, emocional. Mas precisa, só para provar que eu tô lá? Porque teve muitos eventos que foi isso. Fica uma competitividade, eu tenho que estar. Não, será que eu tenho mesmo que estar? Hoje eu me pergunto. E será que eu tenho que acho estar? que até assim, onde eu posso dar o meu melhor? Né? Porque assim, eu vou pegar um avião, não vou dormir, vou chegar lá, vou prestigiar, aí eu vou entrar no avião para voltar. Eu já fiz mas muito eu vou estar isso. dando o meu melhor? Não vou. Então, de repente, é melhor eu dar o meu melhor aqui em casa dessa vez. Com certeza. Né? Eu acho que é isso mesmo. Praticar o nadismo, às Boa, vezes, é muito bom. Assim, eu Se pratico. permitir, né? A gente fica se cobrando demais estar nos lugares, e é por nossa causa ou por causa do outro que tá me olhando. Ela estava lá, ela não estava lá. Hoje em dia não me interessa, mas e no só fim vou estar... das contas, não importa, né? Não Isso importa. Mas para chegar até isso também leva um tempo, né? Ainda mais agora, com as redes sociais, elas são muito presentes. Né? E aí a gente se cobra muito também, né? Nós que estamos mais em evidência, a gente fica... como é que eu tô lá? Não tô, enfim. Mas eu acho muito importante, são escolhas. A gente tem que definir. Inclusive, mesmo. até na época da pandemia, quando a gente não saía, mas aí ficou a febre das lives. Eu não fui convidada para essa live, eu não fui vai criando uma ansiedade de você estar pertencendo ou não. Chega um momento que você fala, não, é o que for interessante para mim, o que for importante para mim, o que ali eu for produzir mais, o que for mais importante mesmo. Isso vem com o tempo. É com o tempo. Esse cuidado também, né? É um autocuidado mesmo também. De não chegar a esse nível de estresse para desenvolver o burnout, que inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso. O Brasil está em 2º lugar, só fica atrás do Japão. Então é algo muito presente na cultura brasileira e perigoso. Né? Porque o burnout ele faz é uma saúde nossa que a gente não liga, mas para depois recuperar e trazer para o equilíbrio. Foram anos para recuperar, não são meses, são anos mesmo. É assustador, né? Assustador. É um borrão que fica na vida, né? Porque você perde poder cognitivo. Bom, cada pessoa fala que eu fui resgatada porque eu tô viva. Mas pode trazer uma consequência que você carrega pro resto da vida. E você acha que era de cobrança externa ou era de cobrança sua mesmo? Eu acho que assim, tem misto, pouco, né? Eu acho que é um misto, mas eu acho que tem uma predisposição. Então, eu já tinha, assim, o meu perfil antes era de eu nunca tive problema com dinheiro. De achar, de criança, eu gostava de dinheiro, tinha meu pote de moeda, então que eu fazia babysitting, né, cuidava, tudo que eu fazia, eu pedia um dinheiro, não tinha vergonha disso, guardei, sempre trabalhei, desde pequena, mas eu sempre tive, como eu fui autônoma desde os 19, 20 anos, com alguns momentos que eu prestei serviço, assim, contínuo, né, em alguma empresa, eu acho que você tem aquela síndrome de eu preciso aceitar esse trabalho porque eu não sei como é que vai ser mês que vem. Esse também, porque eu não sei. Dormir, eu durmo depois. Então, e a gente abusa da juventude. Porque na juventude, o seu ticket, né? Você tem mais fichinhas. Então, são noites mal dormidas, é uma alimentação que não está muito legal, né? O que me manteve... Eu acho que o que me salvou de não ter tido um colapso mesmo, assim, num burnout, foi porque eu tive uma fase da minha vida de atleta. E aí, nessa fase, eu desenvolvi muito essa questão de alimentação. Foi antes do Ayurveda. De alimentação, de disciplina, de saber que eu tenho, sim, que dormir cedo, né? Que veio daí. Mas eu trabalhava muito, muito, assim. Sempre achava
a crença Não também. dá Não, conta. eu dou conta. É. Eu dou conta. A conta E- chega, né? E sabe o que acontece? Na verdade, a mulher tem muitos papéis. E isso sobrecarrega. Tem. Porque ela tem muitos papéis. Como funciona em casa? Os homens. Os homens, eles trabalham? Trabalham. Só que eles não desenvolvem tantos papéis que a gente desenvolve. A mulher cuida das crianças, ela cuida da casa, ela cuida da alimentação da família, ela cuida do financeiro também, porque é a mulher que tem um olhar para isso. É. Ela é prevenida, então ela tem um plano de saúde, ela tem um plano, ela tem plano Aí para vem- tudo. Mas sabe que eu vi uma pesquisa hoje do Serasa, se não me engano, são 30% das famílias, as responsáveis são as mulheres, pelo sustento, que mantêm a casa sozinha. Então, E 15% são as principais provedoras, mesmo tendo parceiro. Então, Então, além de toda a carga, ainda tem mais. fora as que Mais a gente, essa, né, né? eu observo muito assim, quando a gente faz esses trabalhos sociais, quando eu observo muito também que a mulher, às vezes, ela não é a principal provedora numa fase, mas ela é mais confiável. É aquela que está sempre com alguma renda. e ela sempre. segura as pontas. Ela né? segura as pontas, Ela Eu segura. vejo muito isso também. Se o filho tem problema, ela abraça a causa. Neto, filho, ela que irmã, cuida. mãe, tudo A mulher é a cuidadora. É isso que a gente vê. Não que os homens não sejam, mas essa questão de múltiplas tarefas, né? E hoje a mulher também virou muito masculinizada, né? Então, assim, a gente faz muito o que o homem também faz. E aí, essa equilíbrio, e masculino que eu digo, é da ação. Porque a mulher, o feminino é mais para receber Sim. e o masculino mais para doar, É. né? Então, essa coisa de fazer e descansar. Tanto que a mulher, o homem, em geral, ele tem que fazer uma atividade para relaxar. Ele vai jogar bola, ele vai jogar o beach tênis, ele vai correr. A mulher, ela tem que descansar para se restaurar. Ela quer ir fazer uma unha, ela quer ir Arrumar fazer o o cabelo, ela quer descansar, ela quer ver uma série, né? Então, e aí hoje a produtividade faz com que a mulher não pare mais. Exatamente. Eu tô na manicure, eu não tenho mais Tá aquele aqui, ó, tá bate-papo. trabalhando, tá Eu postando. tô trabalhando, É tô verdade. postando. É. Eu tô na cabeleireira, eu tô fazendo nem que seja o Com post certeza. de lá. Então, assim, que horas que a mulher descansa? Desfruta. Sabe? Que horas? Que horas que você respire? Eu fui intérprete, né? Muito tempo. E então, eu não conseguia mais ouvir música. Porque como eu ficava traduzindo o tempo inteiro, Nossa, então, no que loucura. descanso, eu não queria ouvir nada. Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente. Então, na hora do descanso, a gente se sente até incomodada. Você acha que você tá... Eu não conheço fazer pessoas, eu não sou nada. assim, mas pessoas que quando estão paradas se sentem mal. Eu não Isso, posso ficar isso. parada. Não se consigo dá o ficar direito. Isso Não. eu me dou. Assim, É. eu tiro alguns dias, Isso algumas mesmo. horas, eu preciso. É igual carregar a bateria de celular. Sem Sim. sentir Se eu- brisa. Se eu não Né? tiver Gente, uns eu 40 precisava minutos à sentir tarde, isso. assim, eu preciso. É Eu tenho recarregar. das gêmeas de Mas 7 Mas tem gente que anos, se sente eu não consigo. culpada por estar parada. Eu conheço amigos que não pode. Como é que eu tô parada? Isso É autocobrança. Ai, Se eu não demais, estou né? produzindo, eu não estou bem É comigo. a era da produtividade. E aí eu me perco de mim. Olha que Ai, perigo. é um perigo. É um É. perigo, né? é. Mas vem muito da comparação. Porque agora, Sim, na era das sim. redes sociais, a gente vê muito isso, né? E quanto mais a gente se Comparação libertar disso, constante. melhor a gente fica em aquelas várias frases áreas. de trabalho enquanto eles dormem, Ah, né? não, Coisas não, desse gente. tipo. Não sabe o E- quanto dormir é importante. É um É. pilar, né? Então, acho que isso, né? Mas para mim, esse meu burnout foi um presente. Porque, na Porque às vezes verdade, precisa acontecer alguma coisa para você precisa. mudar da E eu rota. né? já Senão- conversava muito assim, né, com Deus. Com E certeza. eu tive um apagão dirigindo. Nossa. E não foi o suficiente para eu parar. Porque assim eu falei, não, eu preciso diminuir. A hora que eu ia ver, tava de novo. Aí eu tive uma apendicite, mas não foi O suficiente corpo dá para eu parar. sinais, né? Dá. Ele vai aumentando o sol. É. Até que eu tava com uma semana de recuperação dessa cirurgia, e eu falei, não, esse é o último evento que eu vou. Porque eu já tinha assumido aquelas coisas, já tinha assumido, eu tenho outro intérprete lá para me ajudar, tarará, tarará. Eu tive um apagão no evento. Olha. Aí eu falei, não, agora chega. Acho que Isso. o próximo não sei o que vai ser. Então, é isso. Eu acho que, perigoso. que a gente possa ouvir esses sinais mais baixinhos, sabe? De tipo, não tô dormindo bem, já tem alguma coisa errada. Não tô digerindo bem, já tá alguma coisa fora de equilíbrio, né? E o corpo dá sinais físicos mesmo, Dá né? Às vezes físicos. eu tive uma coisa na mão, Isso, assim, que nada... Nunca mais tive, graças a Deus. Mas eu falo, gente, o que tá acontecendo com a minha mão que tá rachada? Desidrose deve ser. Não era creme, não era nada.
era estresse relacionado ao problema de saúde na família. Então, assim, ele vem. O corpo fala. O corpo ele fala. se manifesta, né, o Fala. tempo todo. No dia da Incrível. nossa live, a sua menininha estava com dengue, né? Tava. E a live ia acontecer e ela estava no hospital. Aí meu coração já falei, ai meu Deus, coitada, porque eu também já vivi isso, eu tenho 2, né? Falei, e agora, o que a gente faz? Quase que eu falo, vamos desmarcar, a gente marca para outro dia. Ela, não, espera aí que eu vou dar um jeito. Então a mulher tem essa situação, ela dá um jeitinho para tudo. Eu acredito que sejam também perfis, né? Uhum. Alguns perfis. É Sim. importante a gente se conhecer. Tem gente que sofre mais ou menos, tem mais com algumas flexibilidade ou coisas, menos. Então acredito que Isso ter muda uma de que acordo com a nem época. para mim, meu perfil, eu gosto de planos, de previsibilidade. Então eu já sabia que tinha aquele horário, meio que organizei, vou levar lá no hospital, sabe? E vai meio que encaixando as coisas. Mas é um desafio, né? E quando você fala, poxa, que a mulher está masculinizada, esse é um dos pontos que hoje eu trabalho. Então, eu trabalho com finanças mais para mulheres, até com o nome Sabedoria Financeira. Sim. E trago muito essas questões para você saber quem você é, saber o seu perfil. Existe até perfis comportamentais que são predispostos a se manter dentro de um orçamento. Então, você falou, não sou boa com dinheiro. Às vezes, você Nunca tem fui, algum isso vem da infância perfil também, gente. que o que falte é só adequar. Sabe? preciso me Poxa, adequar. eu não tive um bom modelo, não tenho ali uma referência, ainda não tenho um certo conhecimento, mas dentro disso que eu sou. Duro que eu tive um modelo consigo tão me bom, meu adequar? pai era tão bom em finanças, ele é tão organizado, mas eu não sou. Vai ver que é por isso, vai ver que ele organizava por mim. Pode Tem ser isso também. Mas tem algumas tem pessoas muito que eles disso, são né? organizados demais, né? E aquilo te traz eu não até sou, Não, eu digo, quando a gente convive com alguém super organizado, também eu é já ruim. fui essa pessoa. Muito bitolado, Eu tive né? muito problema no início do casamento, foi até o que eu falei ali na foi. live. Então, eu tive muito problema, porque eu achava que só o que eu sabia era o que certo. Tudo que estava fora daquele meu padrão estava errado. E eu casei com um gastador inveterado. Olha, Aí meu tá marido vendo? acordava. Equilíbrio, tem que ter, Ele né? acordava falando milhões de coisas que ele queria comprar. Aquilo pra mim, assim, me dava até Ainda bem que taquicardia de não tinha manhã. você. Olha. E eu lembro que no início do casamento, isso foi uma coisa muito Gente. errada que eu fiz, não façam. Ele me deu, acho que 1 ou 2 vezes, bolsas, assim, mais caras. E eu cuidava do orçamento da família. Não era Você pra ficou ele comprar brava? aquilo. Fiquei brava. Fiquei chocada. Queria ficar que tão ele feliz. devolvesse aquilo. Meu Olha, Deus, como olha que você perfil fez? diferente, né? Porque Difícil pra uma mulher mim, fazer, ficar brava aquilo- com um presente desse. Aí você vem pra raiz. Por que isso Tá acontecia? vendo? Mas E olha vem pra raiz olha mesmo. quando me despertou, eu ouvi isso em uma rádio, que estava falando que as pessoas, quando são órfãs, elas têm um vazio tão grande dentro delas, que elas buscam o reconhecimento Acha que não e tem provar merecimento, também tem isso, né? provar para o mundo que elas têm valor, e começou a pontuar as grandes personalidades que eram órfãs. Aí eu falei, gente, será Sou que eu tô eu? vivendo isso? Porque era uma vida ferro e fogo. Mas tem pessoas Sabe? que não tem, Porque eu acham que não perdi tem a mãe, merecimento eu também, perdi né? a mãe, o pai acabou não dando suporte naquele momento, muita dificuldade financeira. As Fica pessoas enraizado. viam como coitada, mas eu não queria ser coitada. Então, eu queria construir um montante e aquilo não me dava liberdade para curtir o momento, para viver, para Tudo ter uma tem. bolsa bacana, tudo. Então, aquele momento ele me despertou. Não, isso não tá Olha. certo. Então, já foi um momento, né, Mas por depois você falar por aceitou. ser cristã. Aí eu voltei para a igreja, né, já tinha aquele histórico de ter vivenciado com a minha mãe, voltei para a igreja e, desejando ajudar as pessoas, fui fazer a formação em planejamento financeiro. Olha, E tudo a tem pessoa era origem. terapeuta também, porque de tanto atender as pessoas, focado ali em alta renda, ele começou a perceber os desafios entre os casais, entre as pessoas, e ele foi buscar entender. Então, ele já trouxe um pouquinho do comportamento para lá. Então, quando eu fui fazer a formação, eu falei, não, gente, eu já vim naquele despertar de ouvir na rádio. Aí fui fazer o curso fora para ajudar as pessoas e vi que quem precisava de ajuda era eu. Porque o dinheiro, ele É simples assim, né? ele é só É uma simples, ferramenta. gente. Então, Deus fez tudo, assim, em harmonia e perfeito. E Claro. ele deixou aqui todas as ferramentas que a gente precisa para viver uma vida em abundância. E o dinheiro nada mais é do que uma das ferramentas Sim. para gerar isso para nós.
E é muito engraçado porque depois que a gente foi aprender, foi fazer isso, né? Depois de quase ter, assim, ido pro divórcio mesmo. Era casa de amigo, de ficar de madrugada. Se tinha dinheiro a mais, ele queria gastar e eu queria guardar. Se faltava dinheiro, você é culpado, você é culpado. Então, eu percebo e vivencio com as pessoas que não é a falta ou não saber o que fazer. Mas, às vezes, a pessoa não sabe lidar. Então, depois que a gente entendeu quem era cada um, o que é importante para cada um, qual é o perfil de cada um, o que a gente faz hoje? Cada um usa a sua maior potência para trazer um benefício comum para a família. Então, esse meu lado mais de planejar continua sendo executado. Mas de outra forma. Mas de outra forma. Olha como é importante o autoconhecimento. Eu gosto muito dessa frase. Quanto mais você se conhece, mais você se cura e se potencializa. Se eu não me autoconheço, se eu não sei o que aconteceu comigo, as minhas raízes, os traumas que eu absorvi na minha jornada, eu não consigo me curar, porque eu não sei. Não. Tá na minha inconsciência. Eu quando tô vivendo de forma, assim, um padrão repetitivo, E vou até falar uma comportamental. coisa daquela nossa fala lá do início, de falar daquilo que a gente tinha bem no começo ali, da vida, tudo. Eu me lembro quando eu era criança, que todo mundo tirava sarro de mim, porque minha voz é mais grave, era mais grossa. Então tinha gente que tirava sarro. Voz de homem e tal. Aí eu tava até dando uma palestra, eu falei, gente, até o que a gente acha que é defeito já é tão em harmonia, porque se eu tenho uma mensagem que não é da pessoa sentar, né, uma mensagem mais forte, eu preciso ter uma voz grave. Então, Deus já me fez, já me desenhou de uma forma perfeita para a mensagem que eu carrego, para aquilo que eu precisava desenvolver. E quando eu era criança, eu achava que era um defeito. Gente, mas por que toda menina nasce com a voz linda, fina, e eu nasci com a voz mais grave? Não é possível, deve estar de brincadeira, passei na voz errada. Porque para falar de dinheiro, você não pode ser muito dócil. Você tem que ser E mais às vezes forte. eu sou convidada, eu falo, né? Toda vez que eu vou naquele lugar, para mim, é um desafio. Fazer um trabalho voluntário também. É um mercado solidário que uma amiga faz, e aí tem as pessoas que estão indo lá buscar alimento. Aí me chamou a primeira vez, Evelyn, vem aqui dar uma palestra, tudo. Eu fugia. Eu não ia. Falo, gente, planejamento financeiro é planejar o dinheiro que tem. Como eu vou dar uma palestra de dinheiro para quem não tem o dinheiro? Eu não viro dinheiro, né? Não é empreendedorismo, é empreender. Você fala exclusivamente disso sobre gerar a renda. Não, eu ficava comigo. Essas pessoas não precisam de mim. O que eles precisam é de alguém que ensina a ganhar o dinheiro. E aí veio uma mensagem realmente de você ser uma pessoa em harmonia, que você recebeu dons, você recebeu talentos, e como que você utiliza isso. E essa não é uma mensagem de amor, ó, coitado, né? Eu cheguei lá para receber um alimento, e aí vem a pessoa me ensinar de finanças e dá lá chacoalha que é melhor você dar do que receber. Você está nessa situação hoje, mas você pode sair dela, né? Eu estive não na mesma situação, mas uma situação semelhante. E o caminho foi esse, esse e esse. Então, não é uma mensagem de amor e carinho. Para você falar que você tem uma palestra, saia do padrão, que está todo mundo andando no caminho. Sim. E aí você vai falar que talvez esse padrão não seja o que vai te levar para onde você deseja chegar. Não seja o que você precisa seguir na sua vida. É um despertar. Sim. E o seu processo foi assim? Você escutou na rádio, você ouviu um podcast. Então, olha a importância também desse bate-papo aqui. Ele chega, de alguma forma, as pessoas que precisam de tudo isso, elas vão buscar. E vai chegar. Eu penso que o universo é muito assim, Mensagem. né? Ele vai conectando as pessoas e vai Com levando a sua certeza. mensagem. Chegou para você, você mudou, e aí agora você faz isso para o outro. Olha Para que outra lindo, né? pessoa. E eu acho que o universo faz isso, mas é por isso que a gente tem que ter o espaço do silêncio. Sim, para ouvir. Né? Pra ouvir. Que talvez Pra essa perceber, mensagem da senão você rádio atropela. já tivesse você vindo de tivesse no encontro seu a mim, mas eu celular- não ouvi, né? Talvez, de outra maneira. É. Né? Esses dias eu estava até conversando com uma consultora da minha equipe. Eu falo, a gente pede tanto para Deus, né? Deus, me mostra, fala comigo, me dá um sinal. Mas que hora que você fica quieto para ouvir Deus falando? É, Né? e a Que hora que você empatia- observa e só Que reflete separa, sobre o seu né, dia. para fazer isso. Ou então, antes de falar sim ou não, você fala, deixa eu pensar um pouquinho. Né, peraí, deixa essa Gente, às vezes resposta tá muito aparecer. disponível, né? É Pro apressado. outro E e é não uma- pra gente. Eu acho que é uma pressa de resolver, porque a gente tem que fazer o check, né? É. Tem que fazer o check.
Então, e tem o desconforto também, que você gera, então gera em nós, né? Então, por exemplo, você pode ir na sexta-feira? Olha, eu preciso conferir. Aí a pessoa fala, nossa, mas... A super oportunidade, ela não quer Como ver. assim? Mas você vai perder? Aí você fala, E a não mulher sei. tem esse dom, né? O dom da empatia, de parar, ouvir, sentir o que o outro está sentindo, depois fazer a devolutiva. Ela tem isso O nela, feminino eu penso. Tem. O feminino tem. É isso que a gente não pode inato, abafar. é nosso. E outra coisa que a mulher tem também, a intuição. Isso, eu ia falar isso Então, a também. mulher, ela traz a intuição. Primeiro que ela já tem algumas memórias. Aí, se ela olha para alguém, sente uma intuição, é porque ela já buscou lá nas memórias dela que ela já viveu isso. Então, é melhor ela não arriscar. Essa Então, isso intuição está precisa de dentro do espaço universo também. feminino também. Sim. E a gente precisa desse espaço para poder ouvir a intuição. Senão você não ouve. Você passa Sabe que batido. isso são pessoas até próximas, né? E é uma coisa muito comum. Não deveria ser, mas tem acontecido com frequência agora, das pessoas caírem em golpes financeiros. Não sei se vocês já conheceram alguém. E aí tava conversando com uma pessoa próxima, falou, poxa, a pessoa investiu 2 milhões em algo. Vendeu uma casa, investiu todo o dinheiro, e essa mulher falou, eu acredito que não é certo. Falou que ela ajoelhou, falou, pelo amor de Deus, tira esse dinheiro desse lugar. E ele não tirou. E perdeu todo o dinheiro. Nossa. Então, eu não sei se ainda está com a mulher, porque eu não a conheço. Mas perdeu todo o dinheiro. Quando que nós, dentro de um relacionamento, dentro de uma empresa, do ponto de vista financeiro, quando nós não somos ouvidas? Quando a gente não tem subsídio para falar. Então, se essa mulher conhecesse o básico, ela se ajoelharia ali para falar. Sim. Mas ela conseguiria pontuar onde Argumentar. está errado. Então, nós mulheres, nós já nascemos, né, com esse radar. Então, como que eu uso esse radar com esse pouco de conhecimento que é importante dentro da minha empresa, né? Até na alteração que eu falei, poxa, eu estava ali com uma equipe que não estava funcionando, meu feeling sozinha estou indo melhor. Então, no mais ou menos, sozinha estou ganhando mais do que com a equipe. Nós temos isso. Como que eu utilizo isso associado ao conhecimento? Para você ter ali um bom resultado. Isso, às vezes, é algo muito simples que a mulher deveria saber, que ela evitaria perder 2 milhões de reais. Nossa. A casa que eu não sei quantos anos eles demoraram para construir. Olha só. Esse é o Nossa. propósito também desse encontro. O Elas em Cena, ele nunca, assim, teve outro olhar. É o olhar de juntar essas mulheres para você contar um pouquinho, para a Vicky contar um pouquinho, para a Lu trazer um pouco. Por quê? O que falta em mim está em você. Eu não sou completa. Nós somos, né? Se a gente juntar, o universo é um conjunto do que a gente viveu, né? Exatamente. E aí, o que falta em mim, olha, eu tenho que ouvir você para começar a processar aquilo que a Andreia não tem. Então, é isso. É acabar com esse negócio, porque a mulher tem Gente, ela tem, assim, Olha, ela quer competir. Eu ia falar exatamente ela isso. quer Tirou a palavra competir. da minha É mais boca. comum, A é. Ela tem uma competitividade. tendência Tem. à Ai, competitividade. Eu não sei demais. porquê, de onde veio isso. Péssimo. E é ao contrário. Pois É é, na tem que ser o junção, é na contrário. união. Né? Olha, tanto é que quem veio abrir o podcast foi a Cissa, a Gabi. Olha, são todas, cada uma de uma TV, né? E a Aline da Record. Então, a Gabi da Clube, a Cissa da Tati e a Gabi da Band. Gente, foi tão lindo. Foi uma Que legal. junção, sabe? Uma troca. É união, não é a competição. Então, aonde que nós estamos pecando? Ainda em querer dividir. Ainda em querer competir. Não, eu posso trazer a Vicky, eu posso trazer a Lu. É juntar todo mundo, porque dessa forma eu me fortaleço, porque eu escutei tantas coisas aqui que me fizeram bem. Então, a primeira a receber sou eu. Então, desarmar. Né? Eu tive na Com Polícia certeza. Militar dando treinamento e foi desarme a mente. A mulher precisa desarmar a competição. Para com esse Total. negócio. Totalmente. Não, é incabível. Eu não sei na área de vocês, mas assim, na minha área é extremamente competitivo, cheio de ranços, cheio de... E às vezes Milindre, assim, De eu quero me grupinhos, afastar. às Total, vezes, né? muito. Chega um momento que você não quer mais fazer aquilo, não por aquilo, mas pelo meio. O ambiente. É. O ambiente. O ambiente. O ambiente faz mal, o ambiente Fica pode tóxico. adoecer.
Aí é que você aprende que aquilo não te faz bem, mas você não quer parar de fazer aquilo, né? Então, assim, conhecer pessoas novas eu acho maravilhoso. E a gente tem que estar aberta para isso, né? Para se fortalecer. Eu falo, a mulher já avançou muito, ela já conquistou muito, só que ainda falta muito. E nessa falta, a gente só vai suprir uma a outra. E a insegurança que gera, né? Exatamente. Essa competição vem de uma insegurança pessoal, né? Com É a certeza. visão que ela falou do Terra. Porque a visão que você falou do Terra ali no formato de negócio é um formato que todas as pessoas podem ganhar. E às vezes tem a impressão, poxa, mas se o pod delas bombar, é a Andréa que vai aparecer. Aí eu vou Então, fazer ele às sozinha. vezes, Quem que vem? Não é isso. Verdade. Que coisa, né? Se a pessoa não está bem, está tudo tranquilo. Mas se aquilo que ela se predispôs a fazer fluir, todas as pessoas ganham. E às vezes falta um pouquinho disso. Dessa visão, né? Mais desarmada. Com Que certeza. a gente, juntas, nós somos mais, né? Com certeza. Menina, já deu 1h10 de bate-papo aqui. Então, eu vou deixar para você as considerações finais de cada uma e já te convidar a estar conosco no Elas em Cena no próximo dia 27. Aqui ficou um gostinho de quero mais, né? Com certeza. A Lu vai estar lá com o expositor, Sim. com os olhos, para quem quiser até comprar. Porque a nossa dificuldade é até em adquirir. Porque terminou o frasquinho, onde que eu vou buscar? E Lá aí vai você ter fica meio... algumas, vou estar com 3 da equipe para poder atender, poder explicar como conseguir com desconto, né? Isso. Porque é muito importante a pessoa que está buscando usar os óleos essenciais se conectar com uma consultora e não comprar de uma maneira avulsa, porque é assim que você contribui para todos os pilares da doTERRA. E é assim também que você tem o suporte para usar os óleos com segurança e com eficácia. Ai, que legal. A Vicky também é nossa convidada, a Evelyn também vai estar lá. Então, tem muita coisa linda para acontecer no dia Com 27 certeza. e nós Com vamos certeza. todas juntas. Então, sua consideração final. Muito obrigada pelo convite. Minha missão hoje é ajudar mulheres a se tornarem, eu falo, sábias, porque a sabedoria é você ter o conhecimento necessário, se conhecer como pessoa e saber como usar essa informação sobre aí o dinheiro para que você cumpra, né, a sua missão, dê vida aí os seus objetivos e consiga usar ele como uma ferramenta no lugar certo da sua vida. Legal. Foi um prazer estar com vocês. Foi através de conexões da internet que eu conheci você. Então, foi um verdadeiro prazer. Acho que a gente tem que tirar o melhor das situações. A internet traz algumas coisas perigosas, algumas coisas ruins, mas traz a interação, e foi através dela que eu conheci vocês. E eu acho que é muito interessante você sempre sair de onde entrou melhor. Eu estou saindo daqui muito melhor do que eu entrei. Foi um prazer estar com vocês. Ai, o prazer foi todo nosso, que linda. E ela é tão simpática que eu entrei lá em contato com ela. E eu falei, ai, Vicky, vem participar de um podcast. Eu sei que ela é lotada, a agenda dela bomba. E ela, peraí que eu só vou ver se vai dar. Aí ela já... Não, ainda liguei pro meu marido e falei, abre minha agenda aí em casa, vê se tem alguma coisa. Foi um Mas, prazer assim, enorme. Foi um prazer enorme. Quando eu vi o programa pela internet, através da Cissa, eu falei, nossa, eu gostaria muito de estar lá. E aqui estou. Aê! Pensamento positivo, o universo. Exatamente. Cooperou. É Lu, isso aí. muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, tenho certeza que é o primeiro encontro, né? Fico muito feliz pelas amigas em comum, né, que nos apresentaram também. Espero estar com vocês, né? Aliás, estaremos lá em breve, né? Que venham muitas oportunidades. E eu queria até deixar uma dica aqui para quem tiver, para nós primeiro, e para quem estiver, né, assistindo em outro momento, tirar, nem que seja 1 minuto do seu dia, parar e só existir um pouquinho. Né? A gente fala muito da respiração. Nem que seja fazer uma respiração consciente, não precisa ter pranayama, do yoga, não precisa ter nada. É só não olhar para o celular, não fazer nada, por 1 minutinho que seja no seu dia, que isso já começa a mudar. Com certeza. Não, e viver essa conexão, essa energia e desconexão do celular, que nós estamos aqui 1h15. Olha só, tá só no sem colo, imagina. Exatamente. Então, para nós foi realmente uma conexão bom, muito boa. Prazeroso, e a gente sai desses podcasts assim com uma energia tão boa. Então, olha como é importante essa união
né? Sim. Se todas Olhar no soubessem, olho, né? exatamente, É, desse atenção, né? momento tão profundo. E foi profundo o nosso pod hoje, Foi. hein? Foi. Que Nós delícia. trouxemos Que assuntos delícia. aqui. Do Então, jeito muito que eu gosto. obrigada a vocês que nos acompanharam. Eu estou muito feliz. Essa é uma realização, foi um sonho. E eu trouxe à tona no ano de 2024 e espero aí que realmente ele Legal. viralize em algum momento. Sim. Parabéns que nós e sucesso. Continuemos Sucesso. juntas. Obrigada e até mais. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau.